Ô, Fábio, ó, primeiramente, obrigado mesmo, viu, por aceitar participar dessa conversa com a gente. Aquela última conversa que nós tivemos, poxa, foi muito legal. Uma coisa que eu até falei com os meus sócios também, daí que eu concordo bastante, quando você falou, olha, daí que a gente falou, quem sou eu para influenciar alguém, né? Você não se considera um influenciador, certo, Fábio? Mas você gosta de inspirar pessoas, certo? Pois é, é Então, porque a gente já, na verdade, essa decisão de vida, a gente pode falar depois, com a gente começou há sim, sim, 20 anos, né? Então nem existia essa exato. expressão, então a gente vê meio que, né, surgiu essa coisa, né, para a gente é mais recente, e eu acho influenciador um nome muito pesado, assim, não pesado no sentido muito Sim, forte, muita é, responsabilidade, na verdade, é essa muito, sensação que eu acho. Então, muito. eu não gosto desse título, nada contra, né, mas não é o nosso propósito. Né? Na verdade, o nosso Exato, propósito ele se resume melhor em inspirar, mais exatamente. do que influenciar. Exatamente. Bom, eu fiz uma rápida introdução aqui. Né, bom, você começou isso há 20 anos atrás, certo? Você tem uma história de vida bem parecida com a minha. Então, a gente tem uma formação diferente, né? E, de repente, a gente largou tudo para poder explorar o mundo, né? Então, a gente acabou indo por caminhos um pouco diferentes, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história também, como que foi essa guinada, né? Saindo de um lugar, largando a sua carreira que você já tinha construído por um bom tempo já, e como que foi se jogar do mundo e começar essa nova trajetória, né? Porque eu posso dizer assim, do meu lado aqui, que eu tive uma experiência parecida, eu me inspirei muito em pessoas como você, e vendo fotografias também. Então, pena que eu conheci você depois da experiência que eu fiz, mas eu comecei a gostar de fotografia seguindo trabalhos de pessoas como você. Então, assim, também sempre me inspirou bastante. Então, se você puder contar um pouquinho mais como foi essa trajetória. Eu vou tentar resumir, porque é muita história. Né? Sim, Então, gente, eu tinha 30 anos e eu não estava muito satisfeito com o que eu andava fazendo. Essa história é muito comum, né? Ah, quero mudar de vida, etc. Então, a fotografia ela veio como opção. Na verdade, eu sempre falo isso em palestras, que infelizmente eu não tenho aquela história bonita de que com 10 anos eu ganhei uma câmera fotográfica, a fotografia. Não, assim, até adoraria ter essa história para contar, mas não. Na verdade, eu comecei a estudar informática, computação. Com 17 anos, eu comecei a programar computadores. Isso aí me levou, na hora de 20 anos, em vez de ir para a área de programação, análise de sistema, eu fui para a área de educação, por questões de. Enfim, comecei a trabalhar como professor em escolas particulares que estavam adotando a computação como disciplina. Então, eu trabalhei aí dos 20 aos 30 dentro de escolas, basicamente escolas particulares. Fui professor, fui coordenador, fui supervisor e cheguei a diretor de departamento, né, nessa área da tecnologia. Porém, aquela coisa da frustração, de eu estava com 30 anos, chegando nos 30 anos e eu não me sentia completo, o que eu gostaria de estar fazendo que eu não estava, né? Então, aquela crise dos 30 ali, mais ou menos. E aí eu percebi, fazendo uma avaliação bem profunda, que viajar era essa coisa. Era isso que na verdade, seria um alimento que eu não estava realizando de forma alguma. Eu era um workaholic, eu trabalhava todos os dias, né? Eu gosto de trabalhar. Então, só que eu estava trabalhando, né, para coisas que eu não é que eu não gostava, era bacana, era uma área legal, mas não estava preenchendo. E aí, quando você tem 20 anos, você faz qualquer coisa. Mas aí, com o tempo, você começa a ficar mais afinado, a ficar mais exigente com a sua própria vida. Obviamente, alguns, né? Alguns vão até 60 anos ainda um pouco frustrado, e eu não queria isso, né? Então, ali por próximo aos 30 anos, eu dei essa guinada, meio que o gatilho era a coisa da viagem, né? Então, na hora de, olha que doido isso, na hora de meio que escolher um novo ramo, aí é que entrou a fotografia. Então, a fotografia veio tá. como um segundo momento. Então eu geralmente tinha essa dúvida, eu sou fotógrafo viajante ou viajante fotógrafo? Isso eu me defino muito nessa história, eu sou um viajante.
E aí veio a fotografia e logo na sequência veio a parte do audiovisual, né? Que é essa parte de vídeo, isso muito impulsionado pela tecnologia. Eu tive uma grande vantagem porque eu estava na hora certa, no lugar certo. A fotografia digital estava começando a despontar e eu já era um cara que mexia muito com tecnologia. Então, para mim, foi muito fácil já começar no digital. Isso é um outro dado curioso, né? Eu não fui fotógrafo profissional de película, por exemplo. Gostaria de ter sido, como eu falei, mas não fui. Enfim, sou assim, né? E aí, a fotografia digital, na verdade, ajudou a alavancar um pouco mais a minha carreira. Eu consegui enxergar mais rápido no status profissional, né? Que é o sentido do dinheiro, né? Profissional aí eu coloco como sentido de profissão. Né? Porque eu já tinha 30 anos, eu não era mais um garoto e eu não podia me aventurar porque eu não tinha grana. Né? Apesar de ter saído do emprego, eu não saí com a grana que desse para eu ter o sossego da minha vida. Pelo contrário, né? Vida de professor não tem isso. Enfim, então ali próximo aos 30 foi que veio essa... E aí eu comecei a estudar fotografia do zero, né? E a primeira grande viagem que eu fiz, e aí veio toda essa transformação junto, foi para o Sudeste Asiático. Né? Eu passei 3 meses mochilando por Tailândia, Indonésia, Camboja, Singapura. E eu tive a oportunidade de, em Singapura, comprar um equipamento que era um lançamento da Sony, era a primeira câmera digital de trocar lente. Enfim, lá estamos falando em 2013. Né? Então, a coisa de estar no lugar certo, na hora certa. E aí eu tive muita facilidade com o digital. E aí veio a coisa da inovação. Né? Então, a partir do momento que a fotografia foi virando digital, vieram outras possibilidades que não só a fotografia estática e convencional. E aí vieram fotografias interativas, vieram fotografias em time-lapse, veio o drone logo depois. Então eu fui sempre, como eu já era um cara que era acostumado a estudar, né, tecnologia, computadores e tal, então foi muito fácil eu rapidamente aprender, né, a também dominar essas novas tecnologias que estavam chegando. Né, que meio que vieram transformando, e aí veio rede social, então eu surfei muito bem essa onda. Né, eu consegui, e aí, obviamente, consegui, no começo não é fácil, eu quero viajar ao mundo, não é assim, você até consegue fazer uma primeira viagem, você juntou uma grana, mas viver disso, né, aí é uma outra história. Né? Exatamente. É uma coisa que eu queria puxar de você também. Porque, assim, vamos lá, assim como você, Fábio, você quer inspirar pessoas, né? A gente tem esse objetivo também de inspirar as pessoas, levando até, principalmente aqui no Brasil, levando até as pessoas opções diferentes aqui dentro do Brasil para elas conhecerem. Né? Porque tem muita gente que sempre quer ir para fora do Brasil, mas não sabe muito das belezas que a gente tem aqui dentro, né? Então, a gente quer ajudar a fomentar isso também. Então, mostrar mais as belezas que a gente tem, né, através do nosso site, e inspirar as pessoas a viajar. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, como você falou, você foi viajar ao mundo, é bem legal, a gente sabe como é que isso é muito fácil mesmo. Só que nem tudo são tão flores assim, né? A gente sabe que são muitos desafios. O pessoal vê aquelas fotos maravilhosas que você coloca, por exemplo, você tem umas fotos lindas no Instagram, em várias partes diferentes do mundo, mas são vários desafios que tem por trás daquela foto, para você conseguir registrar aqueles momentos. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco como que funciona, quais esses desafios, porque você escolhe os destinos, né? Então, os critérios que você usa, um pouquinho lá fora, os lugares que você já passou, mas aqui no Brasil também, como você faz para descobrir esses lugares, né? Esses lugares que você vai viajar e vai inspirar mais pessoas a ir até lá também. Primeiro, assim, para chegar nisso aí, eu preciso ainda dar uma rápida contextualizada na história, porque assim, quando eu fui para a Ásia pela primeira vez, eu vendi um carro, peguei uma grana e fui. E quando eu voltei, eu disse, era isso que eu queria fazer. É isso que eu quero fazer. Eu quero viajar e eu quero fotografar. Só que nesse momento, até a gente conseguir ter isso de forma profissional, né? Ou seja, trabalhar com isso precisa de você... Esse é o maior desafio, na verdade. No meu caso foi, né, sobreviver desse mundo da fotografia, e aí onde eu boto fotografia / audiovisual,
mas sem ser com esse convencional, que é o que rola dinheiro, que é fazer evento, publicidade, né? A gente não faz nada disso. A gente realmente focou, né, em fazer fotografia de natureza, de vida selvagem, e com esse objetivo também de buscar lugares desconhecidos. Então, nessa questão, você falou de Brasil e mundo, isso também foi uma coisa que lá atrás a gente estabeleceu. A gente tanto gosta de viajar para fora, como a gente gosta de viajar para dentro também. A gente mora no Nordeste, né? Tem uma outra curiosidade que está no meio dessa história, porque o que a gente decidiu, na verdade, quando eu digo a gente, tá? Eu sempre falo no plural, porque sou eu e a Viviane. A Viviane, deixa eu ver se dá para mostrar a Viviane ali. A Viviane está trabalhando. Oi, Viviane. Oi, Viviane. Tudo bem? Prazer em te ver. Então, a Vi, né, a gente é sócio, a gente é casado já há esse período aí, 18 anos mais ou menos, a gente começou. Então começou coisa tudo muito junto, né? Então, a gente começou, a gente gosta de viajar, claro, então a gente determinou isso. Então, naquela época, já 17 anos, nós largamos. O primeiro passo, assim, que foi muito importante para a gente conquistar, para a gente chegar nisso, foi. A gente tinha tanta certeza que a gente queria fazer isso, que em 2013, nesse mesmo ano que eu fui para a Ásia, nós pegamos. Eu tinha uma casa em Fortaleza, que era uma casa de madeira pré-moldada, então a gente queria sair da cidade grande, a gente queria sair da capital. Então nós procuramos um local, e aí esse local escolhido foi uma vila de pescadores, né, que tem uma denominação de distrito, né, dentro de um município. Então, na verdade, é uma vila de pescadores, que na época tinha 2.000 habitantes, e nós mudamos para cá para realmente não ter, e trouxe a casa junto. Aí fica doido, para não ter chance de voltar. Não foi só a mala, a gente desmontou a casa, botou em cima do caminhão, chegou aqui e montamos a casa de novo. Não a gente, né? Contratamos uma empresa para isso. Então, há 17 anos que nós moramos, nós trabalhamos com home office, né? Que a gente já está nessa história. Então, esses desafios não era só virar fotógrafo, não era só viajar o mundo, era transformar isso no nosso estilo de vida. É a nossa vida. A gente não é separado, não existe o fotógrafo, o viajante, o marido, o dono de casa. A coisa está toda junta, né? Então, isso faz com que a gente já há muito tempo, a gente trabalha sábado, domingo, de noite, a gente não tem muito essa coisa. E agora, com a coisa do isolamento, né, a gente tem conversado com várias pessoas em reunião e tem sido isso. Só que para a gente já era assim. Então, esses desafios de tornar um estilo de vida, é onde vem a palavrinha que é bem chave, profissional, né? Tornar isso uma profissão. Então, junto de todos esses desafios, veio uma questão profissional, porque eu já tinha um background profissional de disciplina, de horário, de atendimento, saca? Eu já era um bom profissional onde eu estava. Então, no que eu mudei de ramo e de vida, eu continuei sendo um bem profissional. Eu falo isso porque eu tenho uns alunos, né, que a gente tem um projeto social, e isso. Mais importante do que aprender a bater foto e tal, cara, é você ser um cara profissional, você ter compromisso com o teu cliente, é o cara saber que ele pode confiar quando ele te contratar. Então, isso é muito sério, porque hoje tem muita gente trabalhando e nem todo mundo tem essa convicção. As pessoas às vezes se importam demais em aprender a mexer e aí falta reunião, não entrega no dia na hora, entrega um trabalho ruim. Então, na verdade, para chegar nesse nível, aí eu vou... Enfim, tu vê que eu falo pra caralho. Vamos lá. Para chegar onde, na verdade, na tua pergunta, né? Como é que a gente escolhe os lugares? Na verdade, hoje, né, passado aí quase 2 décadas, a gente tem o grande prazer de ter trabalhos que nos levam aos lugares. Então, por exemplo, nossa última viagem, nós fomos realizar um trabalho na África do Sul. Então, nós fomos contratados aqui na nossa vilinha de pescadores, através da internet. Era uma empresa da Holanda, né? E era dono de 2 fazendas na África do Sul. Então, era muito doido, porque eu estava aqui, chama Taíba o nome dessa vila, chama Praia da Taíba, um lugarzinho lindo, né? Para aí no Google, vocês vão ver um lugar muito bacana. Então, chama Praia da Taíba. Então, eu estava aqui na Praia da Taíba, né? Negociando um contrato. Deixa eu... Apagou aqui uma luz.
Beleza. Modo de espera aqui. Negociando um contrato na Holanda para executar um trabalho na África do Sul. Tá? Eu falo isso hoje com muito orgulho, porque para chegar nisso, tem que ter esse histórico de profissionalismo, de ter um resultado bacana, de ter uma rede social que mostre que realmente você vai entregar. Então, hoje a gente tem essa satisfação de poder viajar, né, para realizar trabalhos, isso tanto no Brasil quanto fora. Agora, nós também procuramos os nossos lugares, e é engraçado isso, alguns lugares, cara, a gente escolhe por promoção de passagem aérea. A gente está ali nos Muito aplicativos, bom. opa, promoção, então é para lá que a gente vai, né? Porque, então tem muito disso. E aqui no Brasil, cara, na verdade, a gente tem um trabalho muito grande no Nordeste, principalmente. E eu gosto muito de viajar de carro, eu gosto muito de dirigir, de andar de carro. Então, tem hora que a gente sai aqui, por exemplo, aconteceu da gente sair daqui para o Jalapão, por exemplo. A gente traça os caminhos e sai, né? E em algumas dessas idas a gente transforma em trabalho. Né? A gente chega lá, oferece um serviço, e aí acontece também de trabalhos serem realizados lá, na hora. Porque a gente conhece algum hotel, alguma prefeitura, e aí a gente conecta um trabalho. Então, assim, a escolha do lugar é que quando você viaja mesmo para o prazer, eu digo assim, cara, a gente viaja para qualquer lugar do planeta. Ou que chamarem a gente, ou que a gente tenha dinheiro para ir. Então, partindo desse princípio, cara, a gente fica guardando essas duas posições. Apareceu um cliente, quer que a gente vá para algum lugar? A gente vai, qualquer lugar. Ah, apareceu uma promoção bacana de passagem barata? A gente vai. Obviamente que a gente tem alguns lugares que a gente tá ali na lista, tá o top 5 ali, a gente quer ir nesse lugar, estamos esperando. E como foi, no nosso caso, a Islândia, que foi a experiência mais incrível da gente, era um lugar desse. Ficamos 2 anos mirando a Islândia até irmos até lá. Né? Mas, enfim. Galera, eu não estou vendo as perguntas, porque eu não gosto de ficar, eu fico mais livre aqui, então tem uma certa distância aí. Eu não consigo ver direito, tá? Eu vou acompanhando aqui. Então, pois é, o Fábio, porque é o seguinte, a gente agora, com esse trabalho que a gente está fazendo... Ô, Fábio, dá para colocar o seu microfone no mudo, eu acho? Porque está dando microfone, só enquanto eu falo, porque está dando eco, aliás. Aí, agora sim. Então, é o seguinte, porque assim, quando a gente começou com esse projeto, o que a gente queria fazer é, poxa, vamos tentar mostrar mais o Brasil. Então, vamos inspirar mais as pessoas a viajar aqui dentro do Brasil. E quando a gente começou esse projeto, o Fábio, a gente começou a descobrir lugares, por exemplo, no litoral norte paulista, aqui que está pertinho, pertinho da gente. Ilha Bela, um lugar maravilhoso, está tão perto e tinha coisas lá que eu não conhecia. Então, tem São Sebastião também, que tem lugares maravilhosos ali. Isso porque está aqui pertinho da gente. Mas o Brasil, esse tamanho, né, que a gente tem tanta coisa maravilhosa para a gente ver. A gente falou, poxa, vamos ajudar o pessoal a descobrir esses lugares também e aproveitar mais, né? Porque a gente acaba ajudando os dois lados, né? Então, o turista a encontrar esses lugares e o pessoal lá também que vive do turismo, né? Que vive para isso, e de mostrar aqueles lugares. Mas aí, assim, quando a gente começa a ir para alguns lugares, determinadas regiões do Brasil, a gente começa a encontrar um monte de dificuldade, né, para entrar. Então, a gente estava, vendo o seu trabalho, por exemplo, você explorou vários lugares aqui do Brasil que eu, por exemplo, até pouco tempo, não sabia, nem sabia que tinha, né? Então, assim, mas como você encontra esses lugares? Aí, uma outra coisa que eu queria saber de você, porque a sua equipe ia a Vivi, não é isso? E a cachorrinha, como é que a cachorrinha chama? Esqueci o nome dela. É o cachorrinho. Ah, o cachorrinho, isso. Então, vai a família inteira, né? Só que tem alguns desafios, né? Para você levar a família inteira, principalmente quando vai de carro também, tem todo o seu equipamento, porque para fazer essa produção audiovisual que você faz, né? Tem um equipamento específico, quando eu viajava, eu andava com uma câmera só, uma Canon, então já não era uma coisa muito leve, mas era por aquilo. Então, produzir o que você produz, imagino que seja um equipamento muito mais profissional, mais específico, e uma quantidade maior também, isso tudo pesa, né?
E outra coisa que eu queria saber, para entrar nesses lugares, né? Porque tem muitos parques nacionais que você viaja também, você vai para e como é que você faz para chegar, né, para chegar nesses locais, para ter abertura com esse pessoal, para poder explorar dentro desses parques? Como é que funciona? Os desafios do Brasil, né? Começando com isso que você falou, cara, desses lugares ainda não tão conhecidos, e isso eu achei muito legal do aplicativo de vocês, do Passeios, que é essa possibilidade de fazer essa conexão da pessoa que quer viajar, né, do viajante que de repente tem ali uma vontade específica, que pode ser sei lá, praia, pode ser cachoeira, pode ser lagoa, enfim, mas que às vezes tem dificuldade em chegar lá. E se a gente for falar, por exemplo, norte e nordeste, e um pouco do centro-oeste do Brasil, são lugares que ainda estão, como você falou, pouco conhecidos ainda, e alguns que as pessoas ainda nem conhecem. No nosso caso, cara, eu tenho uma história. Antes de existir Instagram, eu sou ainda, né, porque, enfim, tenho minha coleção, apaixonado pela revista Terra. Era uma revista que chamava Caminhos da Terra. Que a maioria de vocês nem conheçem. Uma revista, né? Só que ela tinha esse título e ela era muito interessante porque, enfim, acho que era da Editora Abril, uma revista bacana, com fotos espetaculares. Ela foi a minha escola. Na verdade, a revista Terra, eu consumo ela desde a época de adolescente, porque eu gostava de ficar vendo fotos, né? Isso foi o que... enfim, então, hoje eu descubro esses lugares porque eu já tenho uma base geográfica, né? Então, geografia é uma grande coisa enfim, é um grande hobby que eu tenho. Isso é outra curiosidade. Geografia e história são dois hobbies que eu tenho, assim, que eu estudo. Geografia é uma coisa que eu estudo bastante. Então, ao estudar geografia e os fenômenos naturais e etc., eu acho esses lugares. Tá? Então, é uma questão de estudo. Ok? Sim. Porém, hoje, eu vejo que esse estudo vem muito através do Instagram também. As pessoas estão ali acompanhando, então a questão do inspirar, né? As pessoas estão ali passando o seu Instagram e de repente vê uma foto linda de uma praia, ou de uma lagoa, de uma cachoeira. Então hoje você consegue saber onde é. No meu caso, cara, as ferramentas que eu uso, quando eu vejo uma coisa bacana no Instagram, eu vou logo procurar se a pessoa colocou. Por isso que é importante a localização. Para mim é muito importante colocar a localização. Né? Tá. E aí da localização eu vou para o Google Maps. E aí eu coloco um PIN lá. É assim que eu acho os lugares. Por exemplo, agora, se não tivesse tido a pandemia, a gente ia para a Patagônia chilena, estava tudo certo e tal. E eu estava exatamente nesse momento, procurando lugares, né, pelo Google Maps. Às vezes eu abro o Google Maps, imagem de satélite, eu vou vendo relevo. Vou vendo relevo, e aí... Aí, voltou. Pronto, porque entrou aqui uma mensagem. Enfim, então, essa tua pergunta, assim, como eu acho os lugares, hoje tem sido muito pelo Instagram, através de hashtag. Por exemplo, se eu estiver indo... ouvi falar que tem um negócio chamado Jalapão, né, que é um lugar belíssimo. Então, tá com a hashtag Jalapão, começa a ver. E começa a guardar. Dou print de tela, e aí depois eu vou montando todo esse roteiro no Google Maps. Eu gosto muito de usar o Google Maps. Para mim eu sei que tem vários outros, mas eu me acostumei, eu gosto muito da imagem de satélite, e aí é assim que eu faço. Bom, as outras questões. A gente optou no Brasil em viajar com o nosso cão. Na verdade, nós temos 4 cães. Não, a gente viaja só... Bom, cão é uma coisa que eu gosto desde que eu me entendo por gente. Adoro cachorro, sempre gostei, criança, etc, etc, etc. Quando a gente veio morar para cá, aqui, né, numa casa, etc., eu pude realizar também esse desejo de criar cães. Então, eu crio cães há bastante tempo, gerações, etc. E aí, há uns 2 ou 3 anos, não lembro, a gente ganhou um Border Collie, que é uma raça extremamente inteligente, é uma raça muito tranquila, muito educada, muito fácil de lidar. Então, a gente pensou, rapaz, vamos tentar viajar com o cachorro, ele chama Maui, né? E aí a gente fez um teste aqui pelo Ceará mesmo,
o cachorro se comportou bacana e tal, então a gente resolveu. Então é um cachorro hoje que conhece 8 estados do Brasil. Né? A galera até brinca, diz que ele conhece muito mais do que alguns, mas rapaz, esse cachorro viaja mais do que eu. Então é um cachorro que ele adora nadar. Ele nadou no Rio São Francisco, ele já esteve no Raso da Catarina, ele tomou banho nos fervedouros do Jalapão, ele esteve no Rio Tocantins, ele teve Chapada das Mesas, enfim. Ele se adaptou, ele foi sendo adaptado a ficar no carro. Então, e para a gente foi uma alegria. Dá um trabalho, é um desafio, né? A questão da hospedagem. Só que a gente achou até que ia ser pior. As hospedagens, em todo lugar que a gente foi, e era hospedagem que a gente ia achando assim, vamos viajando, chegou a hora de dormir, vamos procurar um lugar. E aí chegava lá, e aí a gente tinha a gente dizia que a gente era uma equipe de produção audiovisual e que nosso cão era um cão de serviço. Era um cão que fazia segurança, era um cão que realmente ele faz, ele fica no carro ali e tal. Então a gente usava esse argumento para poder ser melhor aceito. Então a gente foi aceito em todos esses estados, a gente só teve um hotel que não quis. Todos os outros sempre aceitaram ele no quarto com a gente ali, etc. Com relação a parques nacionais, você falou em autorização, tá? No caso dos parques nacionais, não pode entrar cachorro. Aí, realmente, a gente teve algumas situações, eu aprendi a chamar problema de situação, tá? Problema é um negócio para mim muito sério. Então, a gente tem situações que a gente foi contornando. Tiveram parques que a gente estava em uma cidade, que a gente tinha um amigo, a gente teve caso de a gente deixar o cachorro na casa do amigo para poder entrar no parque. Teve casos que a gente não entrou em parque porque não podia, a gente não ia deixar o cachorro sozinho, então, tranquilo, a gente já sabia disso, né? Então, vamos conhecer o entorno do parque e não necessariamente, porque um parque nacional, que é essa unidade de conservação federal, ela está locada em um bioma. Sim. Né? Ela está em um local, mas não quer dizer que é só naquele local que tem coisa bonita para ver. O entorno de toda a região, né? Você vai a Chapada dos Veadeiros, você tem um parque, mas você tem várias outras em volta que são maravilhosas. E assim são todas as unidades de conservação, seja federal, estadual, municipal ou particular, né? Que a gente também já teve essa possibilidade de entrar em RPPNs, né? Que são reservas particulares, e aí o cachorro também tinha alguns critérios, ele tinha que ficar dentro do carro, etc. Com relação ao equipamento, realmente a gente produz muita coisa, a gente leva muito equipamento. Então, o desafio é realmente botar isso tudo dentro do carro e ter uma série de disciplinas com relação à segurança. Né? A gente é muito disciplinado, então a gente não mora na Suécia, né? A gente não mora na Finlândia, na Noruega, então a gente tem muito receio, então a gente não deixa o carro com equipamento dentro ao léu, a gente não vai almoçar e deixa o carro no estacionamento, a gente não. Então, assim, se não tiver um local em que a gente pare numa estrada para almoçar, por exemplo, e que o carro fique ali com a gente não para. São alguns critérios, né? O equipamento é todo tirado do carro e levado para dentro, porque, assim, a gente, nessas últimas viagens, a gente tem optado em ficar em pousadas em hotéis, né? Em algum momento, lá atrás, a gente acampou e tudo, mas devido aos equipamentos e até a gente foi optando mesmo em ficar em hospedagens mesmo, pousadas, etc. Então, todo equipamento ele é tirado do carro todas as noites e levado para dentro do apartamento, enfim, da onde a gente for dormir. Então, obviamente, quando a gente vai para fora do Brasil, que é de avião, a gente reduz os equipamentos, mas tem mais desafios, os desafios são maiores, porque tem passar em raio-x, tem peso, tem uma série de coisas que se torna muito mais complicado. No Brasil, nós nunca tivemos problema, ainda com relação à autorização em parque nacional que você falou. Hoje em dia, tá? E todos os parques nacionais que a gente vai, a gente pega autorização para uso de imagem, tá? Isso é muito sério e é muito importante. O seguinte, você está no Parque Nacional batendo foto para você, seu perfil, bacana, você, sua esposa, seu tal, legal. Mas, se você for dar um uso profissional, se você é um fotógrafo, eu sugiro, né, que você procure o escritório do parque, todo Parque Nacional tem um escritório, e você peça uma autorização. Aí a gente sai com autorização. Principalmente se for usar drone. O drone é que exige mesmo essa autorização. Tá? Então,
é uma informação importante para parques nacionais. Obviamente que não é todo mundo que precisa pegar essa autorização, mas se você pensa em dar algum uso profissional a essa imagem, é importante que você pegue a autorização. E drone, independente de uso profissional, independente do... eu estou só brincando com o meu drone, com o meu filho, você tem que pegar a autorização. Porque não é todo lugar que é permitido drone, porque às vezes tem questão de aves migratórias, às vezes tem questão de... E aí não é todo lugar que pode usar drone. Então, acho que isso aí é a questão das autorizações. Faz sentido. Mas aí uma coisa que me veio agora, Fábio, porque é o seguinte, em vários desses lugares, por exemplo, vou te dar um exemplo lá dos Lençóis Maranhenses. Tá? Então, quando a gente tá perto de você, e você já deve ter, não sei se você conhece lá, já fotografou lá, mas sim. Então assim, quando você chega lá, por exemplo, em Barreirinhas, né? Para você entrar, para você ir lá para as dunas, para o parque mesmo, é um parque estadual, certo? Não, federal. Um parque nacional. Um parque nacional, tá certo. Um parque nacional, para você entrar lá, você precisa estar acompanhado de um guia, né? Até porque também precisa de um carro específico. Então, assim, desses lugares que você vai, porque o que a gente, né, quando a gente montou esse projeto, a gente fala, poxa, tem um monte de lugar, as pessoas querem ir, mas não sabem como chegar. Então, por isso é aquilo que você falou, né? De conectar, fazer uma ligação direta entre os turistas e os operadores, e as pessoas que conseguem te levar em algum lugar específico. Mas e para você? Porque você tinha a autorização dos parques para entrar. Mas muitas vezes, estou pegando o exemplo lá dos Lençóis Maranhenses, você precisa ir, né? É um veículo específico, né? Você precisa de um 4x4, porque você viaja lá por umas 2 horas pelas dunas, né? Então, assim, nem sempre você tem esse caminho. É importante vocês perceberem o seguinte. A gente chama de UC, que é Unidade de Conservação. Unidade de conservação tem vários tipos. Você tem parque, você tem floresta, você tem RPPNs, aí pode ser estadual, federal, municipal, particular, etc. e tal, ok? Quando se é criado uma UC, uma unidade de conservação, junto dessa criação, não no mesmo momento, que depende de, por exemplo, o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Ele não tem isso que eu vou te falar agora. O parque ele gera um plano de manejo. Um plano de manejo é um estudo que diz que tipo de atividade vai ser possível se fazer naquele parque, naquela unidade de conservação. Nem sempre é parque. Nós temos aqui no Araripe, no Cariri cearense, a FLONA, que é a Floresta Nacional do Araripe. É uma unidade de conservação, é federal, mas não é parque. É floresta. Isso tem umas diferenças justamente nesse plano de manejo. Então, voltando ao plano de manejo. O plano de manejo ele é um documento formal, etc., que rege que tipo de atividade pode ser feito dentro de uma unidade de conservação. Ok? Aí, cada unidade dessa tem o seu plano de manejo. Por exemplo, eu vou falar de dois que são bem semelhantes, que você talvez entenda. Jericoacoara, próximo aos Lençóis, eu vou já falar em Lençóis também. Jericoacoara tem um fenômeno que ele é o seguinte, ele tem uma UC, Unidade de Conservação Federal, que é o Parque Nacional de Jericoacoara, e ele tem dentro uma APA estadual, que é uma outra unidade de conservação, a Área de Proteção Ambiental, que é a APA. A APA também é uma unidade de conservação. Nesse caso, Jericoacoara, ela é estadual. Então, ali rola um conflito de manejo. É maluco. Mas, o plano de manejo de Jeri permite, porque para chegar em Jericoacoara, você precisa de um carro 4x4. Você pode entrar no seu carro, dirigindo, ou você pode pegar um pau de arara, como a gente chama aqui, que é uma caminhonete com os banquinhos, você vai lá. Uma onda, é uma experiência. Oi? Eu já dei muito nesse daí. Pronto, então é uma experiência. Bom, enfim, no caso dos Lençóis Maranhenses, ok? Que é uma área, lembrando que o parque é uma área limitada. Você pode ter o parque aqui e bem aqui no seu parque. E aí você pode fazer tudo. Né? É isso, então. Bom, eu já tive algumas vezes no Lençóis Maranhenses. Barreirinha é a principal entrada. Né? É a cidade que mais se estruturou para receber visitantes no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Porém, existe outra. Pelo outro lado, tem um município chamado Santa Amaro. Santa Amaro já é dentro do parque, praticamente. Então, você está aqui na sua pousada, você anda 100 metros, você já está dentro do parque. Você vai andando, corre, faz o que você quiser. Entendeu? E em Barreirinha, como existe essa estrutura turística mais desenvolvida, é lá que se tem os passeios, o escritório do ICMBio, que é o escritório, que é quem rege o Parque Nacional, e é de lá que você pega esses passeios. Se você tiver seu carro, você entra com o seu carro. Se você não tiver carro, você vai ter que entrar em alguma empresa, que eu acho que é isso que vocês vão conectar no aplicativo de vocês, porque a pessoa que está em São Paulo e quiser entrar no Lençóis Maranhenses, é legal ele saber que ele pode pegar o carro do Francisco Antônio, que é um cara bacana, que tem lá uma credencial, que já é parceiro da Go Passeios, que é um cara que já tem ali um review bacana e tal. E aí o turista ele vai direto lá. Então, eu acho que isso é o aplicativo de vocês, é muito legal. O que vocês vão perceber, bom, ainda sobre o Lençóis Maranhenses. Outra possibilidade é em Barreirinha. Barreirinha, ele fica à margem de um rio, chamado Rio Preguiça, certo? Que leva até a Foz, no mar. Então, você pode estar em Barreirinhas e não pegar o carro. Você pode pegar uma lanchinha, que é uma voadeira, um barquinho de alumínio e tal, e ele vai te levar no rio até a Foz. De um lado é o parque, aí tem uma cidade chamada Atins. Tem pousada e tal, então você pode chegar em Atins, por exemplo, de barco, mas você pode chegar de carro também, né? Então, o que vocês vão precisar perceber é que cada parque tem uma unidade, tem os seus planos de manejo. Por exemplo, na Chapada das Mesas, é um parque que está sem estrutura nenhuma. Quando eu digo sem estrutura, é porque não tem portão, portaria, controle, não tem nada. Ele foi criado, isso é no Maranhão, tá? No sul do Maranhão. É criado oficialmente um decreto de lei que isso aqui é o parque. Só que só está no papel. Entendeu? Todo mundo entra, todo mundo atravessa, tem gente morando lá dentro, porque não foi feita desapropriação ainda. Então, isso é um parque sem plano de manejo. Entendeu? Obviamente que tem lá, se você for lá queimar, se você for cortar alguma coisa, alguém vai achar. Mas para essa atividade turística, é um pouco até ruim, porque a gente não tem apoio. Exato. Por exemplo, a gente teve agora no Piauí, na Serra da Capivara, um outro parque nacional, uma outra unidade de conservação. Mas aí você só entra com guia, tem uma portaria, você não paga nada, mas você é obrigado a entrar com o guia. O guia está dentro de uma associação de guias locais, então você já está gerando ali uma renda, já tem ali uma questão de sustentabilidade, e você faz parte do plano de manejo, você só entra com guia. Sem guia você não entra. Entendeu? Jericoacoara não tem isso, por exemplo. O Bajara, que é outro parque aqui, também só entra com guia. Então, esses planos de manejo vão sendo feitos de acordo com os parques. Chapada dos Veadeiros também. Agora tem guia, tem parque que não tem. Então, talvez, assim, meio que voltando para a sua pergunta, quando as pessoas que querem viajar querem visitar um parque desse, falta essa informação, principalmente nos parques mais distantes ou menos estruturados. Então, por exemplo, a Go Passeios vai poder ter cadastrado um guia, que é o Alaô, que é um nativo, é um cara fantástico, lá da Chapada das Mesas, ele mora em Carolina. Exato. Família, o avô dele, é um cara que entende tudo lá. E ele é um guia, o melhor guia da região, e teve a felicidade de ser apresentado a ele, ele saiu levando a gente para todos os lugares. Então, só que para você achar o Alaô, caramba, eu não tinha como achar o Alaô. Você está entendendo? Eu conheci porque eu fui lá. Exato. Passei 30 dias viajando de carro, mas o turista, aquele cara que tira férias 30 ou 15 dias do ano ali, o intervalo, poxa, ele tem o direito, seria muito legal, e eu acho que é isso que o aplicativo de vocês vai ajudar muito. Seria muito legal ele pensar assim, Chapada das Mesas, aí, porra, Alaô, aqui. Né? Exatamente. E aí, o que tem que fazer lá? O que eu posso fazer lá? E o que é pago? O que não é? Etc, etc e tal. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas dando essa geral sobre unidades de conservação. Isso é assim no mundo todo, tá? Parque Nacional, essas unidades, é uma coisa que a gente viu rodando. Até no Nepal existia parque nacional com um plano de manejo.
Tá? Tá. E aí você falou, por exemplo, que na Serra da Capivara você tinha que entrar com guia, né? Aí você falou o Alaô, Isso. por exemplo, mas foi um custo encontrável. Aí essa ia ser a próxima pergunta. Como é que você encontrou esse cara? Pronto, só vendo a geografia. O Alaô foi na Chapada Tá. das Mesas, que é no Maranhão. Das mesas. Tá? Tá Que não bom. tinha plano de manejo, não tem portaria, não tem nada. Então, a gente conheceu, cara, e aí é que é a maravilha das viagens. A gente conheceu por causa do Maui, que é o nosso cão. A gente chegou na cidade, e assim, a gente chegou na cidade, cara, e a gente não tinha, era isso, a gente não sabia para onde ir, tava meio, saca? E a gente ficou, tem hora que a gente ficou, chegou domingo à tarde, a gente ficou numa praça, com um cachorro, um carro parado, já tinha achado no hotel, a gente ficou vendo a cidade passando, né? Aí viu uma mulher de bicicleta, viu o cachorro e foi atraído pelo cachorro. Ela puxou assunto com a gente por causa do cachorro. E aí, a Valéria, que virou uma grande amiga nossa, que é paulista, mas que com o marido, Marcelo, foram morar por opção de vida, montaram uma pousada e estavam morando lá em Carolina, e aí estavam desenvolvendo esse turismo sustentável. E aí nós conhecemos ela, conhecemos o marido dela, e ela falou, rapaz, vocês precisam conhecer o Alaô. Né? E aí nós fomos conhecer o Alaô. Só que olha a dificuldade para uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul achar o Alaô. Tá? Isso porque na Chapada das Mesas não tem plano de manejo. Então, não tinha como a gente bater na porta de um lugar e dizer como é que eu faço para entrar. Não tem isso. Falando da Capivara, que você falou, a Serra da Capivara é no sul do Piauí, certo? Na Serra da Capivara é uma área delimitada, ok? E lá tem talvez 3 ou 4 ou 5, não sei, portarias. Que dependendo do seu interesse, quero visitar isso aqui, você entra pela portaria tal, que lá realmente é bem grande. Quero visitar isso aqui, eu entro para cada portaria dessa, tem funcionários, pessoas, né? Você faz um cadastrozinho lá, isso do parque. Mas você só tem uma cancela daquela que você entra com o carro, mas você só entra se você tiver um guia. E não é qualquer guia, é um guia credenciado, que passou por treinamento, que é um cara que está ligado à universidade, porque lá é uma área de pesquisa. Então também não é qualquer guia doidinho. Não, é um cara que estuda para isso. E aí vem realmente a importância desse guia credenciado dentro de uma estrutura de associativismo, que gera renda para todo mundo. Então isso é muito legal, porque são os habitantes da região, geralmente essas regiões que eu estou falando são regiões carentes, são regiões pobres, com alto índice de desemprego, e que esse tipo de turismo passa a ser uma opção maravilhosa, porque as pessoas não querem mais. Cara, o cara do interior, isso é uma coisa que a gente viu viajando, o cara que está no interior desses lugares, hoje, ele não quer mais sair do interior do Piauí para ir morar em São Paulo. Saca? Ele não vê mais sentido, porque o lugar dele é lindo, é maravilhoso, tem muita gente querendo conhecer o lugar dele. Então, ele prefere se capacitar, falando em turismo, né? Se capacitar, né? E receber esse turista que tá chegando lá. E é muito legal, voltando ao aplicativo de vocês, que é a forma, porque isso tem em todo canto, tá, Alexandre? Isso tem em todo canto. Eu sei que a gente foi pego, todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia, então vocês estavam no ritmo ali com a Gol Passeios, e vocês tiveram que, né, desacelerar, como todo mundo. Exato, Mas vocês vão chegar a essa conclusão, e aí, pô, o maior prazer poder fazer essas conexões e ajudar, porque eu acredito muito no projeto de vocês. E por já ter viajado nesses lugares, eu vejo como ele é útil, porque eu fui a esses lugares, eu não tinha um Gol Passeio para me dar uma ajuda. Agora, como a gente é metido mesmo, acaba que foi criando coragem, você também é um cara que viajou de mochila, então quando a gente viaja a primeira vez, você fica, um descolado, você fica desenrolado, você, cara, eu vou para qualquer lugar que eu estou hoje, qualquer lugar, né? Mas nem todo mundo é assim. As pessoas têm muito medo de viajar, as pessoas colocam muita barreira, não vou viajar porque eu tenho medo, porque eu não sei falar a língua, ou porque eu acho violento, ou porque eu não sei. Então, na verdade, são barreiras que as pessoas colocam para não viajar. Porque eu sei lá. E era isso que a minha vida estava indo. Eu não viajei. 30 anos eu tinha viajado muito pouco na minha vida. Tudo que eu fiz foi depois dos 30 anos. Né? Então mas isso eu vejo, também, né? e eu vejo no aplicativo de vocês um grande motivador, até mais do que eu inspirar, é o motivar. Porque você vai dizer, cara,
olha aqui, não é tão difícil assim. Olha o Alaô, cara, o Alaô é gente boa pra caramba, figuraça, entendeu? Que você, aí você faz um amigo nesses lugares, né? Essa é a verdade, né? E tal. Exato. Ô, Tô Fábio, vendo tem um então bocado eu de te comentário aqui, eu não tô começando, não tô conseguindo ler não, mas vamos lá. Exato. Vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta aqui que daqui a pouco eu vou fazer para você também, mas só uma coisa, só trocar uma informação, dividir com vocês também, porque quando a gente, isso que você falou de descobrir as pessoas, os locais, né, os caiçaras. Então, assim, a gente começou aqui no litoral norte paulista, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Então, a gente, né, como você falou, a gente teve que dar uma desacelerada por causa da pandemia, mas nesses lugares, né, eu vou te dar um exemplo desses três municípios primeiro. Eu já tinha ido em São Sebastião, já tinha ido em Ilhabela, mas eu não tinha a menor ideia de algumas outras atividades que tinham para fazer lá. Por exemplo, a gente conheceu o Danilo da Mata, conheceu o PH da PH of Trades lá em Ilhabela, eles trabalham com ecoturismo. Então, assim, eles são biólogos ou turismólogos também, que exploram bastante a natureza, eles fazem passeios de trekking, fazem passeio de acampamento também, tem passeios de vários dias. Então, assim, eles fazem um monte de coisa que eu já tinha ido lá várias vezes, mas acabava que eu não tinha acesso a essas pessoas, sabe? Então, assim, eu só cheguei até a eles porque com o projeto que a gente começou a explorar melhor o que cada local tem para oferecer, aí, mas assim, foi através do secretário de turismo que a gente falou, poxa, mas quais são os guias? Aí a gente descobriu, caramba, eu já vim aqui várias vezes, nunca vi todas essas atividades que tem para oferecer. Aí agora que a gente está indo, que a gente está começando a expandir agora para o sul fluminense, né? Então a gente está indo ali para Paraty, Angra e Ilha Grande. E assim, de novo, aí agora que a gente já tem uma certa experiência, então agora a gente vai com um olhar mais clínico também, né? Então a gente já vai, agora eu já sei onde encontrar, né? Vai na secretaria, mas assim, a Secretaria do Turismo é todo mundo que vai ter esse trabalho, né? A gente só fez porque a gente estava querendo amarrar todo mundo. Então eu fui lá em Paraty. Não, pode ir, vai lá. E aí, assim, lá em Paraty, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de Paraty. Ilha Grande também tem esse exemplo. Tem um pessoal lá, por exemplo, tem o Alexandre, ele trabalha, um cara sensacional, eu tive a oportunidade de conversar um tempão com ele também. Ele trabalha com turismo etnoecológico. Então, assim, ele promove umas experiências, ele vai pelas comunidades quilombolas, tem comunidade indígena também, só que por dentro da Mata Atlântica, sabe? Então, assim, ele explora muito bem a região dele. Mas por que ele consegue explorar assim? Porque ele é de Salvador, mas ele foi para Paraty muito novo, assim, ele se turmou muito também com o pessoal, os caiçaras também. Então, mas é o pessoal local. Então, eles sabem, né? Eles conhecem muito bem a região e sabem explorar isso muito bem. Aí, outra coisa que eu conheci lá também é o birdwatching que tem. Então, eu conversei com o Gabriel Toledo lá. Ele falou que 75, 80% das espécies de aves que tem no Brasil, 75, 80% estão presentes lá em Paraty. Então, assim, eu já fui em Paraty várias vezes, Fábio, e eu gosto disso. Então, são atividades que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de natureza, gosto muito de pegar a mochila e ir andando por dentro da mata. Mas eu já fui lá várias vezes, só que eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Então, poxa, a gente precisa arrumar uma forma de fazer as pessoas conhecerem isso mais. Porque tem muita gente interessada, só que não tem ideia, né, de que isso exista. E como você falou, é uma oportunidade grande para os locais também. Cara, esse trabalho que vocês estão fazendo, cara, ele é muito importante para isso. Porque é exatamente isso que você falou, cara. Às vezes a gente não se toca. E aí, não sei se é mal divulgado, não sei se a culpa da divulgação é de quem está lá, de quem não divulga, enfim. O fato é, o Brasil é grande demais também, né? Cara, se eu for falar curiosidades como essa aí, que você falou, cara, a gente vai 3 horas aqui, 3 dias falando de coisas que, caramba, e coisa assim, eu tenho curiosidades dessa que vizinho de casa, que, né, eu nasci aqui e não sabia, então eu acho que esse turismo de experiência e de conhecimento, ele tende a ser revolucionário. E ele precisa ser revolucionário. As pessoas precisam ter essa vontade de conhecer mais e entender mais, porque isso faz muito bem à alma, faz bem. Então, estamos falando em qualidade de vida. Mas eu trabalho, não posso sair. Cara, nas tuas férias,
saiba aproveitá-las melhor, né? Eu queria só, eu não estou realmente vendo muitas perguntas, mas uma pessoa que eu não lembro agora falou da história, só para que eu anotei aqui, vontade, por favor, por favor. porque eu acho que tem bem a ver com isso, a questão do impeditivo, né? As pessoas às vezes colocam impeditivos para não viajar, e aí a pessoa colocou, eu não tenho esse impeditivo, poxa, desculpa, eu não vi o nome aí, já passou. Eu não tenho isso, o que eu não tenho é grana mesmo, né? Rapaz, se a gente for falar de falta de grana aqui, a gente tem mais 3 lives para isso, tá ligado? Porque, cara, nossa, se eu for falar para você, assim, nas viagens que eu fiz, quando eu digo sem grana, aí tem 2 aspectos, assim, tanto vai sem grana porque você consegue encontrar coisas mais acessíveis, mais baratas, mais viáveis até, isso é um aspecto, né, de você ficar tão experiente, que é esse nível que a gente chegou. A gente tem uma experiência onde a gente faz uma viagem, sei lá, pela metade ou por 40% do valor que qualquer pessoa faz. Exato. Tem fatores. A gente, às vezes, né, enfim, tive a oportunidade de ir a Nova York comprar equipamento, porque lá é que tem a BH, etc, etc, etc. Exato. Então, assim, a gente tem a habilidade de encontrar um voo, em vez de ir para Manhattan, você vai para outro aeroporto aqui, em outro estado até, mas você pega um trem, você chega lá, cara, e aí, em vez de você ficar aqui, você fica ali, cara, a viagem fica 50% do valor. Então, tem esse aspecto de você fuçar. E eu falei, enfim, Nova York não é por... Mas pode ser para Paraty, sim, entendeu? Sim. Eu sempre digo, cara, todo lugar tem o caro e o barato. Você tem que achar o seu nível aí. Né? Então não tenho, né, eu não tenho como gastar em restaurantes caros. Com certeza vai ter um lugarzinho que vai ter ali uma comida caseira, porque é onde as pessoas locais comem também. Então, dinheiro, eu sempre fui buscar resolvendo assim, procurando. Então, o desejo de viajar é tão grande que, claro, existe outra forma. Essa eu nunca fiz, mas você sai sem dinheiro nenhum, aí sai em carona, tal. É uma outra forma. Né? Mas, enfim, eu não tinha mais idade para isso, e aí eu preferi realmente, né, buscar lugares mais simples, quando é possível, etc. E o outro aspecto da grana é esse que eu te falei no começo, que a gente foi transformando o trabalho em viagem. Então, a gente consegue viajar hoje, ou de graça, ou ganhando dinheiro também, né, que é uma grande... E aí, se a gente fosse falar de fotografia, o que eu falo para os meus alunos, é como usar é o que a gente faz, usar essa profissão para, inclusive, ter um valor que às vezes não é o dinheiro, mas é a possibilidade da viagem. A gente esteve no lugar mais caro, eu acho que é o lugar mais caro do planeta, que é a Islândia. Eu jamais conseguiria ir para a Islândia, cara. É muito caro. Né? E nós conseguimos porque nós fizemos uma parceria com a empresa de lá, fazendo um brand content com fotografia, e aí a coisa viabilizou. Mas ela viabilizou porque eu fiquei aqui passando e-mail para meio mundo, ou seja, a persistência, a disciplina, tal, mostrando um Instagram bacana, não é um Instagram bombado, mas um Instagram que tem uma responsabilidade, que a gente cuida da bio, que a gente cuida das imagens, né? Não é qualquer coisa. Então é isso que eu falo um pouco para a galera da fotografia e do audiovisual, que querem viajar e que, de repente, em um primeiro momento, não que ele não ganhe grana, mas pelo menos ele vai viajar para caramba. Eu viajei pra caramba com a fotografia sem ganhar dinheiro. Tive na Costa Rica, Panamá, tive Caribe, tive tudo fotografando sem necessariamente ganhar dinheiro, mas ganhando a viagem. Né? Eram trabalhos assim, enfim. Mas era mais essa coisa da grana que eu achei bem relevante. Né? Exato. Pois é, Fábio, o pessoal fala, assim, muita gente coloca muita dificuldade mesmo para viajar. Eu entendo até. Mas assim, a gente já teve essa experiência, então pode falar que dá para fazer sim uma viagem, se o seu objetivo principal for de explorar, né, de explorar lugares novos, de conhecer. Então, assim, tem muitas opções, né? Obviamente que tem que saber qual que é a sua prioridade, né? A prioridade é conhecer o lugar, explorar a cultura. Então, tem várias N formas aí de você fazer uma viagem com um orçamento menor. Né? Então, sim, tem como fazer sim. E, bom, eu espero que a gente consiga inspirar mais pessoas a fazerem isso cada vez mais também. Alexandre, eu acho que o Instagram ele corta com 1 hora, né?
Ah, Ele sim, vai verdade. cortar aí, porque tem até o pessoal já falando aqui, vai acabar e tal. Não sei Tá, se você pode. quer. Para mim, eu estou de boa. Se você quiser abrir outra e a gente só terminar, não sei se tem pergunta aí. Tá, Eu tô de boa. Veja tá aí que eu bom. tô. Tá, tem uma pergunta assim, são duas perguntas, na verdade. Então, se encerrar, a gente começa outra só para responder essas duas perguntas, Tá, beleza? tá. Então, assim, a primeira uma que até uma pessoa perguntou aqui, qual foi o lugar que você mais surpreendente aqui no Brasil que você foi, que você conheceu, né, que você foi fotografar e que não saiu mais da sua cabeça? Que lugar foi esse aqui? Tá. Rapaz, essas perguntas de um lugar mais, é a pergunta que mais fazem pra gente, cara, e é sempre uma Eu sei. dificuldade, porque cada lugar é uma experiência, é uma história, é difícil ter um lugar, né? Ah, É qual difícil. lugar? É muito complicado, mas assim, de cara, na hora que você coloca a palavra surpreendente, é o Jalapão, cara, o Jalapão é um negócio na essência da palavra, veja bem, você colocou a palavra surpreendente, não sei se a pergunta colocou essa Isso. palavra, né? Então, Colocou. surpreendente no sentido de surpreender, de surpresa, né? De uau, o que é isso? Né? Porque Exato. você vem Exato. ali no cerrado, né, o bioma cerrado, que tem as suas características, que é uma transição do semiárido para o amazônico, então você tem aquela vegetação. Nós fomos num período que estava um pouco seco, né? Então aquela vegetação ainda bem seca e tal. Aí de repente, cara, de repente você se dá com um fervedouro, que é uma nascente, cara, que tem 9, 8, 7 pontos de nascente, de uma água pura, transparente, e aí por conta da água ele gera uma vegetação em volta, parece uma coisa que não existe, tá ligado? Então, nesse sentido de surpreender, para mim, me veio o Jalapão, porque eu posso dizer assim, cara, na Chapada das Mesas tem uma cachoeira foda, mas tem cachoeira foda em todo Todo lugar lugar. e a maioria delas, né, cachoeira é cachoeira. Mas esse é pela. Eita, Opa! caiu meu celular, ó, e soltou aqui. Mas enfim, tá vendo que é surpreendente? Surpreendente é isso, cara. Quando fala do lugar, né? Então, vou ver se ele vai. Oh, então, nesse sentido, porque se eu falar em praia, por mais bela que seja a praia A ou a praia B, ou, né, praia, litoral é um negócio muito belo, tem pedra, um tem coqueiro, outro tem falésia, outro tem vegetação, etc. Mas surpreendente, cara, o Jalapão. Que legal. Legal Bem demais. surpreendente, cara. Bem Que legal. surpreendente mesmo. O pessoal até coloquei, uma pessoa colocou que está anotado o destino aqui já. É um lugar que eu também eu quero muito ir. Eu não tive a oportunidade ainda, não, mas eu quero muito ir. Aí Vale a uma pena. última pergunta, Fábio, uma última pergunta. Então, aí a gente pode encerrar já. Desses lugares que você foi, então, assim, com certeza há muitos lugares que ainda não tem uma estrutura montada, né? Então, como você falou, o Brasil é um país muito grande, a gente tem uma diversidade muito grande aqui também. Desses lugares, quais que você, ou um, ou mais de um, né, fica à vontade também, que lugar que você já foi que vale a pena muito ser explorado, mas ainda que não tem uma estrutura montada? Que você fala, poxa, pessoal, vai lá, que é um lugar bem bacana, mas ainda precisa ser estruturado para receber turista. Tá. O Jalapão, de novo, é esse Já bom. lugar. Tem pouca estrutura. Chapada das Mesas também tem pouca estrutura. Tá? Esse outro lado do Lençóis Maranhenses, que as pessoas conhecem muito o lado de Barreirinha, mas o lado de Santa Amaro. A gente tem algumas coisas aqui, depois de São Luís, no Maranhão, né, que são as entranhas maranhenses, que é desconhecido totalmente e é uma coisa fantástica de linda, tá? E essa tem estrutura quase nenhuma. A gente tem... Só um minuto, Fábio. Vai acabar aqui, mas eu já